Meus queridos e meus amados irmãos, a paz do Senhor. Eu quero trazer nesse instante a nossa reflexão sobre as bodas do Cordeiro. O nosso último vídeo que nós falamos sobre o arrebatamento da igreja e o que acontece e o que vai acontecer após o arrebatamento da igreja. A igreja será entregue a Cristo nos ares. O Espírito Santo é responsável por esta entrega. Diz a Bíblia que nós não precederemos aos que dormem, aos mortos. Primeiro os mortos ressuscitarão e depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados e encontraremos o Senhor nos ares. Amados, queridos irmãos, e após esse encontro extraordinário da igreja e Cristo nos ares, nós, igreja do Senhor Jesus, entraremos para as bodas do Cordeiro. Na carta de Paulo, na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 11, no verso 2, ele diz a seguinte frase: porque estou zeloso de vós com o zelo de Deus, porque vós tenho apresentado ou preparado para vos apresentar como uma virgem pura ao seu marido, a saber, a Cristo. Oh, aleluia! Meus amados e meus queridos irmãos, existe uma grande torcida, um grande esforço de muita gente a dizer que a igreja não vai encontrar Cristo nos ares. Mas eu queria dizer que, biblicamente, nós temos uma promessa, uma garantia de que havemos de nos encontrar com Ele nos ares e entrar nas bodas do Cordeiro. E o que é essas bodas? Certa vez o Senhor Jesus, estando ceando com seus discípulos, ele disse: não cearei mais convosco nesta terra, até que ceiamos junto no reino do meu Pai. Esta palavra, Jesus estava se referindo à grande ceia, que ele mesmo faz questão de servir a sua igreja. Jesus ama servir, e é por isso que ele veio entregar a sua vida para salvar a sua. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Amados, queridos irmãos, e depois destas coisas, Apocalipse 19, 1 a 9, só que nós não vamos ler tudo, devido ao tempo, mas eu recomendo que você se aprofunde, leia, estude a palavra de Deus. Olha o que está escrito: e depois dessas coisas ouvi no céu, com uma voz, com grande voz de multidões que dizia: aleluia, salvação e glória, e honra e poder pertence ao Senhor, oh aleluia. Isso daqui, meus queridos e meus amados irmãos, é, sem sombra de dúvida, o momento em que a igreja do Senhor estará sendo recepcionada nas bodas do Cordeiro. E o que é que vai acontecer conosco, meus irmãos, nas bodas do Cordeiro? Bem, a noiva do Cordeiro anela todos os dias por este grande dia de encontro com o seu noivo para receber a sua recompensa. E a Bíblia diz que nós havemos de ser recompensados. Recompensado como assim? No período dos 7 anos em que a igreja estará nos céus com Cristo, participando das bodas do Cordeiro, se cumpre aquele texto em que Jesus disse: hoje vocês choram e o mundo ri, porém naquele grande dia vocês rirão, estarão felizes enquanto o mundo chora. Será esse período de 7 anos, a última semana do tratado de Deus com Israel e com todo o resto do mundo ímpio. Deus tem uma semana de ano, 7 anos. E por quê? E da onde tiramos esta proporção de tempo de 7 anos? Nós sabemos que um casamento judaico durava 7 dias. 7 dias de festa. Bem, trazendo para o mundo espiritual, se um ano para Deus é um dia como 1000 anos, 1000 anos é como um dia, nós entendemos à luz da Bíblia Sagrada que a última semana de Daniel, que falta se cumprir, que é a resposta de Jesus aos seus discípulos sentado nos montes das oliveiras dizendo: ora, eles fazem a pergunta para Jesus: mestre, quando que estas coisas vão acontecer? Primeira pergunta. Segunda, e quando será da tua vinda? Segunda pergunta, e quando será o fim do mundo? E aí Jesus dar a resposta por resposta a cada uma das suas perguntas.
Jesus mostra aqui claramente, meus irmãos, que os discípulos dele haveriam de ser perseguidos. Jerusalém seria invadida, tomada, massacrada, 70 anos, ou melhor, no ano 70, quando Cristo havia profetizado anteriormente, e se aconteceu com a invasão dos romanos. O general Tito invade a cidade de Jerusalém para destruir, destrói o templo, destrói tudo, mas nada daquilo foi surpresa, ou foi um despreparo, ou mesmo que fosse uma surpresa para Deus. Não, queridos, ao contrário, ali foi uma profecia de Jesus quando disse que Jerusalém seria saqueada, seria destruída, e todos os judeus haveriam de fugir, e o conselho de Jesus para eles era: fujam. Se alguém estiver no campo, não venha buscar nada. Se alguém estiver no telhado, de lá pule o muro e caia no mundo. Jesus já havia preparado os discípulos, a igreja, para este grande dia. Só que as pessoas se confundem com a grande tribulação. A grande tribulação é um outro período que se falta cumprir e que vai cumprir. Tenha certeza que ela se cumprirá. 7 anos de destruição na terra. O juízo de Deus se derramando sobre a face da terra. Enquanto a igreja estará gozando de um grande privilégio e honraria, e recebendo de Cristo assim os prêmios pelo seu serviço, pelo seu trabalho, em que trabalhamos para Cristo nesta vida. Pois diz a Bíblia que as obras de cada um nos seguirá. Tudo que havemos feito na carne, no corpo, receberemos de Cristo a recompensa. Você e eu, nós somos, aleluia, abençoados, e abençoados seremos quando Cristo, o qual recebeu o poder de julgar todas as coisas, pois a palavra diz que o Pai entregou ao Filho o poder de julgar todas as coisas, inclusive os vivos e os mortos. E no tribunal de Cristo, o momento em que nós haveremos de receber os galardões. Que é isto, pastor? Pode ser as coroas, pode ser as patentes, pode ser as honrarias, pode ser o preparo para administrarmos com Ele, pois Ele diz na sua palavra: aquele que vencer, eu serei seu Deus e eles serão meus filhos. E Ele diz que os vencedores serão rei e sacerdote. Sacerdote significa servo. Havemos de servir a Cristo junto com Ele e reinaremos com Ele. Você, eu, nós estamos nos preparando para o grande momento do encontro com Cristo nos ares, e aí entraremos nas bodas, participaremos do tribunal de Cristo. Que é isto? A Bíblia diz claramente que se a obra de alguém se queimar, porque todas as obras serão provadas no fogo, se a obra de alguém se queimar, esse tal será salvo como que do fogo. O que é isso, pastor? Significa que nenhum dos que entrarem no tribunal de Cristo serão condenados. A única coisa que você e eu, que fizermos alguma obra que ela se queimará, significa que nós perderemos essa obra, mas a nossa salvação, a nossa alma está segura em Deus, em Cristo. A nossa salvação, esta ninguém mais toma. A Cristo disse que aqueles que o Pai lhe entregou, ninguém tomará das suas mãos. Glórias ao nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Meu irmão, minha irmã, eu quero lhe convidar a ler o nosso material sobre a escatologia. É uma série de 13 lições, de 13 matérias, para você se estar inteirada de tudo o que vai acontecer no futuro. Não deixe de procurar o nosso material lá no nosso blog, lá no nosso canal. Dê o seu like, por favor, se inscreva, me ajude a levar a palavra de Deus mais longe, pois você pode ser um missionário com as suas atitudes. E que Deus, nosso Senhor, te abençoe.
e que o Senhor te proteja, que o Senhor faça você entender qual é a boa e agradável vontade dEle para com a sua vida. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu lhe convido a acompanhar mais e mais vídeos no nosso canal sobre a escatologia. Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.